Estamos aqui novamente para começar mais um Insider Field e os dois gripados. Eu sou o Lucas Braga, sempre aqui com meu irmão, meu amigo, Bruno Braga. A gripe, ela já tomou conta, ela já possuiu, não tem mais escapatória. E assim, não pode nem falar que um pegou do outro, um passou pro outro, porque já 3 anos, quase 4 anos que a gente não mora na mesma casa, né? Mas é uma desgraça mesmo, né? E que o sistema imunológico da família é uma bosta. É só mudar um pouco o tempo que nós tá tudo gripado. Mas enfim, começando aqui mais um Insider Field, essa coisinha gostosinha, linda de bonita. Como você viu aí no título desse programa, nós vamos falar hoje sobre 1000 tretas, bro. É isso aqui, tio, tá ligado? Mano, nem precisa ainda a gente pode falar, mas é isso. Intertemporada, a gente tem que falar sobre os bastidores, o que tá acontecendo por trás dos times. TV Fama. Ok. Ok. E, mano, muitas dessas coisas é legal de comentar. Por quê? Porque quando começa a temporada mesmo, o clima do time é outro, muita coisa acontece de importante em mudanças do time que a gente só acaba entendendo quando analisa esses casos extra-campo. Então, antes de começar aqui essa TV Fama do futebol americano, lembrando que todos os sábados a galerinha parceira nossa do Interlagos Sharks tá lá no Sesc Interlagos, por isso chama Interlagos Sharks. Se você não quer ficar só nessa ouversão aí, ouvir podcast sobre futebol americano, assistir programas sobre futebol americano, ou assistir os jogos mesmo, quer colocar a mão na bola, eita nós, que delícia, quer aprender a jogar, quer participar de um time bacana, uma família aí, mano, todo sabadão a partir das 2 horas, na faixa, só chegar lá no Sesc que você será muito bem acolhido. Falando nisso, ó, logo menos começa a FEFASP, que é o campeonato de flag aqui de São Paulo, vai ser bem bacana. Talvez a gente falhe aí, talvez a gente dê uma pincelada, talvez venha coisa nova aí, quem sabe, não é mesmo? Novidade. Já se inscreve aí, porque lembra que a gente tá com aquela meta de bater 100 inscritos até a volta da NFL, até o kicker lá daquela bicudinha começando a pré-season, a gente tá querendo isso, né? Então, deixa eu dar até um gole d'água aqui que a gente tá gripado, mano, a garganta seca de um jeito que é foda, calma aí. Bebam água. Beber água ajuda aí pra você não ficar gripado que nem a gente. Então, vamos começar, como eu comentei agora há pouco, é importante a gente entender, falar sobre esses casos que acontecem extra-campo, porque, mano, você acaba entendendo certas paradas que acontecem dentro do campo. Nós vamos começar falando agora sobre acho que foi o assunto, a treta mais gigante dessa última temporada, na verdade de alguns anos já, né? Mas estourou mais nessa última temporada, principalmente nas últimas semanas aí, que saíram algumas entrevistas, umas matérias aí, que é a treta do Green Bay Packers entre o Michael McCarthy e o senhor Aaron Rodgers. Cara, quem acompanhou a temporada esse ano viu que, mano, não tinha mais clima, né, velho? Não tinha mais como, não existia mais uma amizade ali, uma conexão entre o quarterback do time e o head coach do time, né, velho? Essa treta, ela tomou proporções maiores mais recentemente por conta de um artigo gringo que saiu falando sobre, meio que contando uma visão mais insider sobre toda a treta que acontecia, que já não era coisa dessa última temporada só, né? Foi meio que uma bola de neve que foi aumentando até chegar no nível que era nítido, né? Que era explícito, que estava na temporada passada, que chegou no ponto não só do Green Bay Packers estar mal no campo, até a demissão do Mike McCarthy, que foi justo ao meu ver, mas tem coisas aí por trás que permeiam muito mais. Né? Não, tipo assim, mano, tem vídeos dessa última temporada que é assim que acaba uma jogada e o pessoal vai pro handle ali de novo pra poder fazer a próxima jogada, tem vídeos que foca a cara do Aaron Rodgers, desculpa, ele olhando pra sideline e naquela bela leitura labial dá pra você ver ele falando, tipo, mas que chamada de merda, hein? E isso, tipo, ele falando pro técnico, porque
Pra quem não sabe, os quarterbacks têm um ponto de ouvido, né? Que eles têm a comunicação direta com o head coach na sideline, durante um tempo lá, não é toda hora, né? Mas que muitas vezes o head coach fala, ó, chama tal jogada, porque, né, porra, a gente tá aqui fora, a gente tá analisando o jogo, e aí o quarterback, ele tem essa opção, né? Entre chamar a jogada que o técnico tá mandando, ou ele mesmo fazer uma outra jogada. Então, assim, tem vídeos, cara, que é nítido o Aaron Rodgers virando pra sideline e, tipo, puta que chamada de bosta que você fez, hein? E isso, ao meu ver, já não é profissional, né? E como o Bruno falou, velho, isso é uma bola de neve, e eu também concordo com a saída do McCarthy do Green Bay, só que não por essa forma, do jeito que aconteceu, né? Assim, A treta, tipo, não é culpa de uma pessoa só. Tipo, tanto o Rodgers quanto o McCarthy são escrotos nesse rolê todo. E como eu falei, tipo, isso não é uma coisa que começou ontem, né? Não foi uma coisa só dessa temporada. Isso vai lá antes do draft, do Rodgers ser escolhido. Que no college ele jogava perto de São Francisco, né? Ele era torcedor do 49ers. E ele não foi escolhido no draft por eles, que tinham o Mike McCarthy como coordenador ofensivo na época, né? E o nosso querido Rodgers guardou rancor disso, né? É falado muito dele ser um cara que guarda rancor, que é passivo-agressivo, que não dá problema, etc. E ele já jogou esse fato do 49ers não ter escolhido ele no draft na cara do McCarthy de graça, assim, só falar, tipo, naquela época você podia ter escolhido e não escolheu, né? Tipo, só pra falar mesmo. Só pra ser babaca. Mas como eu falei, não é só o Rodgers o escroto do rolê, né? O McCarthy, ele queria ser considerado meio que o principal responsável pelo sucesso do time na campanha vitoriosa deles do Super Bowl, né? Que ele se achava o pica do rolê por ter trabalhado com grandes quarterbacks. Lembrando que além do Rodgers, ele trabalhou um tempo com o Joe Montana. E que ele, além disso, ele era meio foda-se em reunião, tá ligado? Às vezes ia no CT, ia receber massagem ali, ao invés de ir pra reunião. Era um cara muito a caralho nas questões mais administrativas. E isso, assim, como eu disse, foi culminando no que vimos recentemente, né? Sendo mais específico na última temporada, que o Packers tinha um plano de jogo muito atrasado, assim. Todo mundo já sabia como jogar contra, já tinham se tornado coisas óbvias para a leitura das defesas adversárias e só ocasionou na campanha que a gente viu, uma campanha bem ruim que a gente viu na temporada passada. E a partir daí, como o Lucas disse, o Rodgers começa a mudar as jogadas no huddle, como vimos muito ano passado, né? Chegando ao ponto de que os novos wide receivers que vinham pelo draft e tudo mais já tinham um certo medo de ter que obedecer o Rodgers, senão ele ia se fuder ali dentro do time. Acontecendo situações como o McCarthy chamar uma jogada com uma rota X para um wide receiver, no caso o Economo St. Brown. Chega no huddle e o Rodgers fala para ele fazer outra rota. Logo, o St. Brown decide fazer essa rota que o Rodgers designou com medo de dar merda para ele, né? Começa a jogada, o Rodgers se livra da bola de uma forma horrível, jogando ela na direção da rota original que o St. Brown deveria ter feito. Resultado, o coordenador de wide receivers come o cu do Equanimal St. Brown por ter feito uma rota que, em teoria, não era a rota designada a ele, né? Pelo menos não pelo McCarthy, que é o play caller, que era, no caso, o play caller do time. Então, cara, esse é o nível das coisas, tá ligado? É importante comentar rapidinho aqui, pra quem não acompanha tanto a NFL e tal, tá começando a acompanhar agora, ou é a galera que só assiste mais por cima, assim, por que tem esse medo dos wide receivers com esse bagulho aí do Aaron Rodgers que o Bruno acabou de explicar? O ponto é que, mano, o wide receiver, pra ele ser reconhecido dentro da NFL, a bola tem que chegar nele, tá ligado? E pra bola chegar nele, o quarterback tem que soltar a bola no cara. E qual que é o ponto desse esquema aí que o Bruno acabou de explicar? Se o wide receiver não fizesse a rota que o Rodgers estava pedindo, primeiramente, o cara não ia estar fazendo, né? Não ia estar aonde o quarterback está solicitando para ele. Então, assim, basicamente você tem que entender que o quarterback ele tem na cabeça dele as rotas que os receivers vão fazer. Ele não simplesmente fica olhando, esperando ver aonde o cara vai. Ele tem na cabeça dele a rota que o cara vai fazer. Muito também porque, tem aquelas técnicas de lançamento de bola em ponto futuro. Não é simplesmente só vai tiozão. Então, assim, o que acaba acontecendo? O wide receiver, ele pensa, puta, mano, se eu não fizer o que o quarterback mandar, a bola não chega em mim. Se a bola não
chegando em mim, eu não sou reconhecido, eu não sou visto, eu não tenho estatísticas, então a minha carreira pode afundar simplesmente porque o cara não tá soltando a bola em mim. E aí entra isso também, tipo, se eu não fizer a rota que ele tá mandando neste momento, ele pode simplesmente fazer o seguinte: beleza, você não fez o que eu mandei, a bola não vai chegar mais em você. Você pode estar livre, você pode ser a melhor opção, você pode ser um TD certo que você está livre dentro da end zone, mas eu não vou soltar a bola em você, ponto. E aí você começa a colocar que, por exemplo, um quarterback como o Aaron Rodgers, que já tem um nível, já tem um nome, já é um herói dentro de Green Bay, já foi campeão do Super Bowl, já teve MVP, a porra toda, já pode ser considerado aí um jogador lendário. Imagina o peso que ele tem dentro do time, dentro da cabeça de um wide receiver novo, por exemplo, um moleque que tá chegando da faculdade, do college agora, mano, com 20 e poucos anos, tá ligado? Então, tipo assim, sei lá, mano, é quase aquele bagulho dentro da empresa que o diretor tá falando uma coisa e o gerente tá falando outra. Então meio que explode a cabeça do maluco. E isso também deixa um pouco mais claro o nível que tava essa situação, porque que nem o Bruno falou, não é a culpa de um ou culpa de outro. A culpa é dos dois ao mesmo tempo, porque os dois foram muito lady, tá ligado? Os dois eram muito divas. Um queria ser mais porque eu sou o head coach, então eu que tenho que levar os méritos disso, e o outro, eu sou o quarterback, eu tenho que levar os méritos nisso. Resumindo é isso, né, velho? É assim, falando mais em específico desse lance do Equanimous St. Brown, porque em esquemas ofensivos, principalmente o que é o mais usado hoje em dia, né, o padrão, não é bem um padrão, né, mas o que é o mais usado, são 3 wide receivers, um tight end e um running back. Principalmente a quantidade de wide receivers, ela é muito rotativa, porque apesar de você usar 3 normalmente, então você vai mudar bastante, você não vai usar sempre os mesmos 3, e você vai mudar de acordo com o esquema, o que você precisa para cada tipo de ataque, etc. Então você não... É só você pensar que é a posição que o cara corre toda a jogada, o cara corre, 15, 20 jardas no mínimo, e às vezes quando ele é acionado ele toma porrada e tal. Então é a posição que realmente roda, toda hora sai e entra mesmo, não tem, tipo... Basicamente não existe titularidade, né, velho? Pois é, e em cada esquema, cada jogada de ataque, cada jogada vai ter um wide receiver principal, né, chamado de X-Receiver, que pra você que joga Madden, é aquela rota que vai estar em cor diferenciada, que vai ser a rota mais segura, digamos assim, de você lançar a bola. E isso tem, de fato, nas jogadas. E o que era provavelmente no caso do Equanimous St. Brown, no caso dessa jogada, então se você não faz exatamente o que o quarterback fala, se tratando que você tem que ser o protagonista, digamos assim, dessa jogada, recebendo o passe, se você não tá indo onde o quarterback fala, você tá, destoando completamente a jogada. E aí, o cara fala pra você fazer uma coisa e ele faz outra. Então, assim, é o cúmulo da escrotidão. Fora que é, a divagem máxima, né? Tá bom que o pessoal do Pro Football fala uma coisa que eu até meio que concordo, que assim, se você é quarterback, você tem que ser meio diva mesmo, no quesito que você tem que ser meio que o capitão ali na hora do campo. Mas também tudo tem limite. Não, então, cara, é que já extrapola, né? Nesse caso, já extrapola. Sim, velho, você dentro de campo, você tem uma visão totalmente diferente do que tá pegando lá, e muito provavelmente você tem uma visão melhor do que se precisa, né? Gente, desculpa aí, o Torresmo tá latino, mas você sabe que ele é um participante recorrente aqui do podcast. Mas enfim, só que é o seguinte, cara, um time vitorioso, principalmente dentro do futebol americano, é quando isso se alinha. Todo mundo tá falando a mesma língua. Quando cada um tá falando uma coisa, vai dar bosta, tá ligado? Então, assim, nesse caso, é muito divagem dos dois lados, porque parecia que era assim, eu concordo também, mano, que o quarterback ele tem que ter um pouco mais dessa liderança de falar assim, cara, pro head coach, ó, você tá pedindo uma coisa que agora aqui dentro de campo não vai servir, tá ligado? Mas assim, nesse caso era muito nítido que era era uma McCarthy chamando uma jogada porque
o Rodgers não ia querer executar aquela jogada e o Rodgers chamando uma jogada porque ele sabia que o McCarry era contra aquela jogada, tá ligado? Então, assim, muito do que o Green Bay tomou esse ano foi por causa dessa rinha entre os dois, tá ligado? Então, assim, cada vez mais que você entende a história, que você vê a história, você vê que, na verdade, o erro foram dos dois e só quem tomou no cu foi o time. Qual que é o resumão disso? Mike McCarthy sai do Green Bay. Já estava na hora, que a gente também já comentou várias vezes aqui, que dentro da NFL se tem essa mania totalmente oposta, por exemplo, do campeonato do futebol brasileiro aqui, que no futebol brasileiro o técnico não engatou em um ano, o cara vai embora, né? Às vezes a gente tem caso aqui que o cara treina o time, sei lá, 4, 5 meses e já vai embora. Lá não, velho. Lá você vê os técnicos, e ainda mais, eu acho que é pior ainda, os técnicos que acabam conseguindo ganhar alguma coisa, encalhados no time 1 milhão de anos, baseado nesse título que ele já foi. Green Bay era um exemplo disso. Técnico do Pittsburgh Steelers, o Bruno pode falar, é isso ainda, tá ligado? A gente tem outros técnicos aí. Eu acho que o próprio técnico do Seahawks, não que o Seahawks esteja numa puta de uma crise e tal, mas também já tá lá há 1 milhão de anos. E assim, são 3 times aí que são times de elite, sim, são, tipo, a gente pode falar que são times muito altos dentro da NFL, mas que nos últimos anos estão, mano, numa onda muito grande, tá ligado? Então, assim, e os caras não mandam a porra do head coach embora porque lá no ano de não sei quanto o cara ganhou o Super Bowl pra gente. Então, é muito da cultura também, tá ligado? Então, assim, talvez se chegou nesse ponto do Green Bay por conta dessa segurada da diretoria, de não, calma, vamos arrumar, saca? Talvez faltou um pouco de feeling dos caras de falar assim, mano, ou é o head coach ou é o nosso franchise quarterback, que você nunca vai mandar um Aaron Rodgers embora, né? Só se você tiver problema mental. Se for da GM ou head coach do New York Giants, né? Mas enfim. Aí o que resta agora, depois da saída do McCarthy, eles trazem o Matt LaFleur no lugar, que trabalhou ali no Los Angeles Rams em 2017, foi do Titans na última temporada, ou seja, já tem o background aí de ter pelo menos trocado um zap com o nosso amigo Sean McVay, né, que é o que a galera quer hoje em dia. Se você cumprimentou o Sean McVay, você pode ser técnico do meu time. Então, vamos ver se o problema era de fato, não de fato, né, mas o principal ficava mesmo por conta do McCarthy, e se ele consegue, o LaFleur agora consegue dar uma renovada nas ideias, tanto do Rodgers quanto do time como um todo, ou se a autoridade do Rodgers dentro do time ainda vai pesar muito mais. Foda que ele é um cara que fora de campo também é um cara difícil, né? Ele tem problemas com a família, não fala com a família, é todo tretado por irmão e os caras... Não, então, eu acho que esse bagulho que a galera começou a colocar, tipo, as atitudes do Rodgers fora de campo, no meio dessa situação, eu entendi que foi pra tentar elucidar a persona que é o Aaron Rodgers, tá ligado? Mas eu acho que é meio nada a ver você falar, porque o cara não fala com o irmão, mano. Foda-se que o cara não fala com o irmão, tá ligado? Mas cada um sabe da própria vida, mas dentro do clube é outras paradas. A única coisa, pra mim, só tem 2 pontos cabíveis e possíveis dentro do Green Bay agora. É realmente o ponto da discórdia ter sido o McCarthy, e aí agora vai chegar esse head coach novo, o Aaron Rodgers vai falar, não, beleza, mano, meu problema era com o McCarthy, então vamos botar a mão na massa e vamos pra cima, vamos tentar ganhar mais alguma coisa aí, porque o Sr. Aaron Rodgers não é novo, né, já tá aí na reta final da sua carreira, então eu acho que muita gente gostaria de ver, e eu acho que o Aaron Rodgers merecia mais um Super Bowl, tá ligado? Então, assim, vamos pra cima, ou vai ser realmente, tipo, não vai ser mais Green Bay Packers, vai ser Green Bay Rodgers, ele que manda nessa porra, tá ligado? O head coach novo vai chegar, o Rodgers vai falar assim, ó, meu irmão, fica na sua, quem manda no ataque sou eu, tá ligado? Você cuida aí da defesa, você cuida de special teams, mas quem manda aqui, quem vai chamar a jogada, quem vai falar o que faz ou não faz, sou eu, saca? Próximo assunto aqui do nosso TV Fama da NFL, tá ligado? Revista Caras. Outra, assim, ao meu ver,
temos dados aí, temos que isso e aquilo, e pode ser, mas não pode ser, mas ao meu ver também é outra divagem de outro quarterback, que é a situação de renovação do nosso querido amigo vulgo Russell Wilson, quarterback do Seahawks, que tá no imbróglio aí entre renova ou não renova, porque o cara quer ser o pica das galáxias com relação ao salário, ao contrato dele. O Seahawks tá numa sinuca de bico aí que é, mano, ou a gente paga o que o maluco quer e se fode dentro do nosso salary cap aqui, né, mano? Porque seria um rombo grande até, ou a gente perde o nosso franchise quarterback, o cara que trouxe o nosso Super Bowl, né? A situação é a seguinte, pelo menos o boato que veio a público, né? Que o Wilson estipulou que até o dia 15, também conhecido como hoje, a data de gravação desse podcast, como prazo para a negociação de um novo contrato com o Seahawks, né? Mas que também não se sabe ao certo o que acontecerá caso não seja feito essas negociações. Se ele pediria para ser trocado, se ele ia mandar todo mundo tomar no cu, não sabe. O boato ganhou força após dizerem que a esposa do Wilson, né, a Ciara, grande cantora, prefere Nova York, mesmo sendo uma frase sem contexto algum, né? E no caso, esse boato veio por conta do Colin Cowherd. Que também o Wilson gostaria de jogar em outro time, que no caso é um boato um pouco mais forte, já mais endossado por outros técnicos aí de outros times, e que no caso isso viria por conta do playstyle e da montagem de elenco do time de Seattle. Apesar também desse motivo não estar tão claro assim, ou talvez só seja um dos argumentos, né, para que ele consiga esse novo contrato. Fato é que, caso esse novo contrato seja feito, com certeza fará ele se tornar o quarterback mais bem pago, com o maior contrato da história, que vai receber zilhões, e que com isso, obviamente, ninguém iria trocar por ele, para não ter que pagar toda essa grana, né, não herdar esse contrato que paga, sei lá, 2 ogivas nucleares de salário. Mas, até agora, dia 15 às 7h15 da noite, o horário que nós estamos gravando, que é a data limite para essa negociação, né? Tudo indica, até agora, ser mais um rumor que veio a público para que aumente o hype em volta disso e, de fato, haja um novo contrato. Porque, obviamente, Seahawks não é idiota, e com certeza, ao meu ver, deve manter o Russell Wilson por motivos óbvios, somente considerando que eles não têm uma pique alta no draft por agora, né? E deixar pra trocar por agora, vai ter que tirar uma pique do cu pra conseguir subir no draft e pegar alguém, o que é impossível, né? Porque a galera que tava pra pegar quarterback nem fudendo vai dropar por qualquer coisa. Então é difícil. Então, vamos analisar esse caso. O Sr. Russell Wilson, ele foi inteligente, eu acho que num nível absurdo. Vamos falar. O cara, ele tem 30 anos, então a gente pode falar que o cara aí tá na metade da carreira dele, ou até um pouco, passando um pouquinho mais, né, da carreira dele. O cara já foi campeão do Super Bowl, grande ídolo aí, né, tipo, não dentro do Seattle, né, também protagonista aí de uma das maiores cagadas dentro de um Super Bowl, né, que é mais ou menos, mas enfim, né, era ele que tava em campo, a bola tava na mão dele, então vai acabar sendo crucificado mesmo. Por que ele foi muito inteligente? Ele amarrou tudo. Então não tem como o Russell Wilson sair perdendo nisso, porque ele não tem a franchise tag. Então o Seattle, ele não pode mandar o Russell Wilson para qualquer time. O Seattle só pode mandar ele para um time que o próprio Russell Wilson queira, tá ligado? Então, tipo assim, o Seattle não pode simplesmente virar e falar assim, ó, então, Wilson, você vai jogar no Bills porque eu quero, o Bills me deu a maior oferta por você, tchau. Ele não pode fazer isso. Então, o que pega? O Russell Wilson vai ser simplesmente, ou esse ano, eles assinam esse contrato que, mano, tem a cláusula lá, que é, mano, o bagulho mais absurdo que eu já vi na vida, que é assim, quando o salary cap subir dentro da NFL, essa mesma porcentagem sobe no salário dele. Você viu isso, Bruno? Mano, isso é absurdo, isso é, tipo, surreal quase, tá ligado?
você tá assinando um contrato que você não tem valores específicos. Então, tipo assim, mano, se na próxima temporada tiver um aumento de 200% no salary cap dentro da NFL, mano, o salário do Russell Wilson vai aumentar 200% e o Seattle vai ter que arcar com isso. Então, como que ele travou tudo isso? Se Seattle assina esse contrato, ele vai ser o quarterback mais bem pago da história, da vida aí, mano. Vai ser, tipo, Roberto Justus, tá ligado, mano? Com o melhor contrato da porra toda, já pensado pra se duvidar, até pra um esportista no modo geral. E aí ele vai virar Seattle Wilson, porque, mano, o maluco vai mandar e desmandar lá, porque vai ser 5 anos ganhando essa grana do caralho aí e tal. E Seattle vai ter que viver à base de pick de draft, porque não vai ter dinheiro pra comprar mais ninguém, contratar ninguém. Ou o Seattle vai falar assim, meu irmão, não vou assinar contrato com você. Olha o tanto de times aí que estão precisando de um quarterback bom, tá ligado? Então você fala assim, velho, o Wilson tá com tudo na mão. Ou ele vai ter o melhor contrato da história da NFL, ou ele vai poder escolher o time que ele vai querer ir. E, mano, vai ter muito time batendo na porta dele. Isso é um fato. A gente tem, só nessa brincadeira da Seattle aí, mano, a gente tem os 2 times de Nova York que estão precisando de um quarterback, tá ligado? Ou você vai falar que, não, os Giants, mano, a gente já, puta que pariu, eu não sei o que eles estão fazendo com a desgraça do Eli Manning lá. E os Jets, você acha que os Jets estão felizão com o quarterback deles? Apesar de ser um moleque novo e tal, mas você acha que se eles tivessem a oportunidade de contratar o Russell Wilson, você acha que eles iam pensar 2 vezes, tá ligado? Você coloca que, mano, muitos times aí estão sem um quarterback de peito, tá ligado? Pra jogar. Agora pensa, por exemplo, Oakland com toda essa mudança louca que eles estão fazendo. Como é o nome do head coach deles mesmo, Bruno? Raiders? Joe Gruden. O Joe Gruden. Loucaço das ideias. Que o ano passado, mano, tudo que tava de errado ele colocava no cu do Derek Carr. Você acha que ele vai... Se o Wilson tivesse aí de boaça, ele com 2 picks no draft da primeira rodada, você acha que ele não daria uma first pick aí pro Seattle e trazia o Russell Wilson? Então eu só dei alguns exemplos aqui, tá ligado? Fora que essa questão mais específica no Gruden é que ele gosta de uma velocidade, né? Ele curte um velocista, tanto que analisando os prospectos do draft agora, sempre quando consideram porque ninguém não sabe o que o Gruden pode fazer, né? Ele é imprevisível. Mas o que sempre analisam como os principais prospectos que possam ser escolhidos por Raiders é justamente essa galera que é mais veloz, justamente por ser um estilo que o Gruden curte. Então, e como ele já dá uma leve cagada na cabeça do Carr, né? Tudo é culpa dele. Então, assim, seria bizarro mesmo, mas eu duvido muito, assim, o Seahawks não dar uma chorada ali. Não acho que, tipo, vai ser de fato como é que fala? Tipo, o contrato toma a franquia de presente pra você. Eu acho que vai rolar uma negociação bacana aí, que vai ficar não bom pros 2 lados, né? Mas não tão ruim pro Seahawks como possa ser. Mas foi meio bizarro isso vir à tona, meio que do nada aí. Só falta, sei lá, Tom Brady aposenta e ele vai pro Patriots. Nossa, seria bizarro isso. Mas essa é a situação. Que nem o Bruno falou, o prazo do Wilson era hoje. Até esse momento que a gente tá gravando, não temos nada ainda concreto. Se vai, se não vai, se fica ou se... Mas como a gente falou, ele travou o time de uma forma extremamente inteligente. Não tem como o Russell Wilson sair perdendo no meio desse rolê, né, velho? O cara é esperto, é sagaz. Sagaz. E o Bruno separou pra fechar o nosso programa dessa semana, separou aí 3 carinhas aí, né, mano, que interessantes a gente comentar na movimentação de mercado aí dessa semana, né? Fala aí. Pois é, né, de complemento pro podcast da semana passada, né, que a gente falou de 200 negros, não falou de todo mundo e ainda teve mais coisa acontecendo ainda, porque a Free Agency, ela é igual a zoeira, ela não tem limites. Então, os 3 principais... Não lembro, pra ser sincero, não lembro de outras movimentações, pelo menos não do nome desses 3 que tenha acontecido por agora. Primeiro é que o Ty Montgomery assinou com o Jets, ou seja, mais um running back aí pro elenco, apesar de não ser do nível, né, do Le'Veon Bell, ainda é um bom running back, então o time verde de Nova York passa a ter um jogo terrestre bem forte.
O Montgomery era do Packers até metade da temporada passada, foi transferido pro Ravens e agora vai lá conhecer o Tom Brady de perto. Time vai correr e vai correr mais um pouco. Falando em Tom Brady, Chris Hogan assina com o Carolina Panthers, né? Formando assim um ataque mais robusto e só ficando dependente de algum técnico que saiba trabalhar com esse ataque, né? Aí fica a dúvida pro Patriots também, do que será o corpo de recebedores deles nessa temporada, com a aposentadoria do Gronkowski, agora a saída do Hogan, se tornará Julian Edelman Futebol Clube. Não faz sentido se tratando do Belichick, né? Mas veremos. Então, mais uma das armas, digamos que não tão preferidas, mais uma das referências, sim, um ataque de New England que vai embora. E aí, tipo, aquele negócio, até quando essa mágica aí do Belichick vai funcionar de pegar os receivers aí do nada e transformá-los em mito, né? Porque de vez, tipo, falar que trouxe alguém de peso, não trouxe, né? Fora que, considerando que o Patriots não se reforçou em absolutamente nada nesse setor e que eles são o último pick do draft, né? Que vai sobrar. Vão pegar o bagaço da laranja ali pra trabalhar, né? Mas, enfim, como a gente falou. É o Bill Belichick, então nunca se sabe. Nunca se duvida, né? E por último, né, que o Adam Thielen renova com o Minnesota Vikings por mais 4 anos pela a graninha, o troco de pão de 64 milhões de dólares. Uma negociação importante para o Vikings, já que o Thielen é um dos melhores wide receivers da liga, mas aumenta a dúvida ainda mais sobre o que será a offensive line deles para essa temporada, né? Que foi um dos principais problemas da temporada passada, e se não valeria a pena meio que realocar esse investimento onde o time é realmente dependente de peças minimamente decentes, assim. Se vale a pena, tipo, que vale a pena renovar e manter o Adam Thielen no elenco, isso é um fato, mas se vale a pena por tanto tempo gastando tanta grana, sendo que tem partes em que o time é muito inferior e que até agora não se mexeram sobre isso. Não, assim, é uma das peças mais importantes do ataque dos Vikings, sem sombra de dúvida, mas é que nem você falou, cara, não adianta você ter um QB, vamos lá, não vamos falar que o QB é o puta de um QB, mas não adianta você ter um QB bom, que você gastou uma grana pra trazer ele, você ter wide receivers bons, que você gasta uma grana pra manter, se, mano, o pocket quebra em meio segundo e a bola não sai da mão do quarterback, a bola não chega na mão do wide receiver. Então, assim, pros Vikings, o que eu entendo aí foi mais uma jogada dos Vikings de tipo, mano, pelo amor de Deus, não vai embora. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos perdoe aí pelo torresmo, né? Como eu falei, recentemente eu mudei de casa, então a gente ainda não consegui arrumar tudo. Ó ele aí, ó. Não consegui arrumar tudo pra ele latir menos e atrapalhar menos o nosso programa. Mas fazer o quê, né? Enquanto isso, a gente não vai deixar de fazer podcast porque tem um cachorro latindo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever nessa bagaça. Vamos chegar nos 100 inscritos aí. Comente essas novelinhas aí da NFL, o que vocês acham. Bruno, muito obrigado novamente. Novamente, mais um episódio aí que o Bruno é responsável pela pauta. Tamo aí, a gente fala sobre free agency, fala umas merdas sobre os jogos, né? Multifacetado sobre futebol americano. E estamos ansiosos para ver Cody Park, grande chutador de trave, dando o kickoff logo na temporada, que é só o que? Setembro? Exato, infelizmente. Então tem um tempo aí, mas do jeito que tá louca essa free agency, esse tempo antes da pre-season, deve ter ainda bastante bizarrice pra rolar. Sim, e falando nisso, semana que vem tem o draft, né, mano? Pra gente comentar aí vai ter bastante conteúdo aí pra gente falar depois do draft, que nem a gente falou, a gente vai fazer os episódios certinhos sobre cada divisão, falando de todos os times e tal, por isso não se esqueça de se inscrever nessa bagaça. Então é isso, até mais e tchau!